Inicialmente, gostaria de apresentar para vocês a proposta da nossa aula, né? Nós iremos seguir o roteiro que está determinado no programa da disciplina, que vocês terão acesso. E esse roteiro fala um pouquinho da história da literatura de cordel, desconstrói um pouco essa história, né? E da correlação entre a literatura de cordel e a oralidade, sugestões práticas e metodológicas de como trabalhar o cordel na sala de aula e até mesmo na escola. Então, primeiro eu queria fazer também uma correlação entre cordel e mídia, né? O que é que tem a ver? Por que o cordel pode ser considerado como uma mídia? E aí tem tudo a ver, né? Desde que a literatura de cordel ela surge em Portugal e ela surge logo após, né, a imprensa, a criação da imprensa, mas não somente, né, em todas as culturas, em todas as épocas, na Europa, na África, na Ásia e também no Nordeste brasileiro, essa literatura que é feito na forma de folhetos volantes, né, que são de fácil acesso, de fácil circulação e distribuição, ela serviu para comunicar diferentes gêneros artísticos, mas também para dar notícias e para falar também de poesia, para divulgar artistas. Então, a literatura de cordel, ela sempre foi um meio de comunicação. E no Nordeste brasileiro, ela serviu também como uma espécie de noticiário. Quando as mídias, né, a televisão e o rádio principalmente, não eram tão disseminados, a maneira como as pessoas tinham de se manterem informadas era através do folheto, porque eles tinham acesso a uma linguagem fácil em que os poucos letrados podiam ler e repassar isso para os demais. E a maneira de repasse também é uma maneira pela qual nós podemos aprender hoje na sala de aula e aprender também enquanto uma forma de comunicar que convive com outras formas, como as redes sociais, o WhatsApp, o computador. Então, as pessoas sentavam-se em rodas de conversa ao redor de um falante, de um comunicante, né, que iria contar aquela história, mas também interagir com o interesse e a reação das pessoas. Então, essa maneira de falar é também algo que nós podemos aprender sobre mídia e comunicação. E a literatura de cordel proporcionou isso, também como uma maneira de entretenimento, porque era uma forma de contar histórias, né? Histórias para não somente informar, mas para fazer rir, histórias para falar de coisas simbólicas, imaginárias, místicas, histórias de santos, histórias diversas, né? E a literatura de cordel, ela também, hoje, principalmente, ultimamente, ela tem servido como um recurso didático e há cada vez mais estudiosos que vão se debruçar do uso da literatura de cordel na sala de aula, na escola, né? E além de tudo, ela sempre foi, no Nordeste brasileiro, um mercado de editores, de leitores, de críticos dessas composições. Então, ela sempre deu mote para falar e para comunicar. E aí nós gostaríamos de desconstruir um pouco a ideia da nomenclatura, literatura de cordel. É assim que nós ouvimos falar hoje, mas nem sempre foi assim. E para que nós chamássemos literatura de cordel, um caminho foi percorrido. E esse caminho, ele levou em consideração apenas a maneira como era exposta essa literatura.
pendurada em cordas, né? É daí que remete a palavra cordel. No entanto, essa nomenclatura ela foi usada muito em Portugal. No Brasil ela não era usada, ela vai ser apenas incorporada ao nosso vernáculo, né? Nossa maneira de dizer, a partir da década de 70, em que estudiosos dessa literatura trouxeram essa influência de Portugal e passaram a chamar assim. Mas ela era chamada comumente de folheto, né, pelas pessoas que liam, que conheciam, pelos usuários, as pessoas mais próximas dessa cultura. E hoje a palavra, o jeito de falar cordel se popularizou, mas ela continua remetendo a características externas, extrínsecas à obra, e não exatamente aquilo que os poetas dizem, como os poetas dizem, e lógico também as pessoas dos poetas, né, que são os autores dessa obra. Então, uma outra desconstrução que eu gostaria de propor para vocês é também esse itinerário da literatura de cordel nordestina como sendo uma continuidade da literatura portuguesa, né? Então, no Brasil, comumente entendemos essa relação como sendo natural, mas há uma inverossimilhança nisso, pois existe um contexto social, cultural, político e diferente que não dá para identificar e caracterizar essas duas literaturas. E aí essa tese vai ser defendida pela historiadora Márcia Abreu, a historiadora da Unicamp, em que ela vai apresentando as características da literatura portuguesa e comparando com a literatura nordestina. E uma dessas características da literatura portuguesa é exatamente não ter uma unidade temática, uma unidade de gênero e de estilo. Em Portugal, usava-se o folheto para falar sobre tudo, sobre todos os assuntos, relatos sobre acontecimentos sociais, sobre as colunas sociais que hoje nós vemos nos jornais, elas eram reproduzidas na literatura de cordel. Então, fatos como aniversários, casamentos, a morte das pessoas, descrição de cidades, provérbios, histórias religiosas, tudo cabia dentro da literatura de cordel, porque na verdade ela era um grande filão editorial. Com o surgimento da imprensa, havia a necessidade de popularização da imprensa, principalmente a imprensa escrita, e de produção. E o cordel era uma forma das pessoas poderem ter um produto editorial de baixo custo. E aí com uma linguagem também que fosse uma linguagem mais volátil. Então, por isso se falava de tudo. E, além disso, também cabiam os gêneros artísticos e literários, como as novelas, as farsas, os contos fantásticos, histórias moralizantes e peças teatrais. Então havia um autor chamado Gil Vicente, que foi um dos responsáveis pela escola vicentina, e que era onde ele adaptava muito o gênero do teatro para a literatura de cordel. Então, como vocês poderão perceber, ainda em Portugal, o conceito de popular não coincidia com essa literatura, porque era algo apresentado em praça pública, nos grandes eventos, em que estava ali presente tanto o clero quanto a fidalguia. E a essas classes era de interesse a literatura de cordel. Então, ela também não pode ser caracterizada como um gênero, porque não era uma exclusividade de Portugal. Em toda a Europa havia
literatura oral, havia essa maneira de comunicar. A exemplo da literatura de colportage na França e também dos pliegos soltos na Espanha, certo? No Brasil, a literatura de cordel ela surge num contexto de oralidade, no espaço do oral e não no espaço da imprensa, da escrita. Então, ela vem junto com a contação de histórias, com as narrativas, com as charadas e principalmente com as disputas de repentistas. E daí eu gostaria de fazer um apêndice para falar da diferença entre literatura de cordel e repente. Muitas vezes as pessoas tratam essas coisas como sendo a mesma coisa, mas não são. A literatura de cordel, ela segue os rumos da oralidade, as suas regras, mas é algo impresso, escrito. E o poeta, ele não necessariamente escreve no improviso. Ele pode escrever e passar uma semana, um mês, quanto tempo for necessário para escrever seus versos e lapidá-los. O repente, ele é caracterizado pela uma apresentação, né, de dois poetas que estão interagindo um com o outro, estão em disputa e cantam ao som da viola e produzem esses versos no ato. Um verso dito por um poeta, ele jamais será lembrado se alguém do público não memorá-lo, né? Então, é um verso dito ao tempo e ao vento. E ele não será repetido, porque ele é um ato de ocasião, né? É um repente, como o nome já está indicando. E é justamente nesse contexto que há um espaço para a literatura de cordel. O público muitas vezes assistia a essas disputas empolgantes entre os poetas, os chamados desafios, e queriam ver aquilo ali registrado. Eles queriam que aquela cena se repetisse. E essa exigência de ver essas disputas sendo impressas, sendo registradas para que ganhassem mais perpetuidade no tempo, fez com que alguns poetas então passassem a escrever e a registrar essas disputas. E então as chamadas pelejas passaram a ser um dos gêneros importantes da literatura de cordel no Nordeste brasileiro. Então a peleja do Cego Aderaldo com o Pinto do Monteiro, a peleja, e aí isso então passou a ser uma área de interesse, né? Além disso, existia a contrapartida. O poeta, o repentista que fosse cantar, ao final das suas apresentações, ele sempre pedia-se que ele cantasse músicas, canções românticas, canções de amor ou romances. E esses romances, eles foram muito escritos na literatura de cordel. Então, muitas vezes, tinha-se que decorar a literatura de cordel para que ela pudesse ser cantada, para que esses romances eles pudessem ser cantados. Ainda hoje, no repente, numa cantoria, existe o gênero canção, e aí, desde então, começa essa íntima relação entre repente e literatura de cordel, mas lembrando que não são a mesma coisa, né? No início, os poetas tinham ainda muita resistência em escrever, por causa do baixo nível de escolarização, de alfabetização, e aí havia esse receio dessa tradução do oral para o escrito. Então, o poeta sempre ficava mais cômodo com a exclusividade das apresentações orais. Mas isso foi, a literatura de cordel, ela foi se aperfeiçoando e foi então ganhando escritores, e hoje ganhou espaços cada vez mais
maiores, como a universidade e a escola. Então, essa relação oralidade e escritura, ela foi se aprofundando, né? Além disso, os locais de apresentação no Nordeste brasileiro são muito característicos, né? Os poetas repentistas e, posteriormente, os declamadores da literatura de cordel, eles não se apresentavam em lugares privilegiados. Suas apresentações se davam nas feiras, né? Algumas vezes nas fazendas, a convites de alguns dos seus proprietários, né? E em algumas festas públicas ou festas privadas, né? Ou nas residências, eles eram convidados para declamarem nas residências particulares. A maioria dos poetas não tinham muito letramento, eram nascidos na zona rural, filhos de pequenos proprietários e agricultores, de trabalhadores assalariados, tinham pouca instrução e muitos deles foram autodidatas. Então, as estruturas poéticas também variavam. Havia, em Portugal, esse folheto ele era mais divulgado em quadras, na forma de quadras, 4 versos. 4 versos significam 4 linhas. E no Brasil ela vai ser mais difundida a partir das cestilhas, que são 6 linhas, em que a segunda linha rima com a quarta e com a sexta. O que significa, como é que a oralidade ela está presente em algo que é escrito? E qual é a importância dessa oralidade? Então, de acordo com o historiador Paul Zumthor, a primeira grande característica da oralidade se dá exatamente a partir da performance. A literatura de cordel ela é feita para ser apresentada, para ser cantada, falada, de modo ritmado, e não para ser lida numa leitura solitária. A performance, ela quer dizer que ela exige a presença de um público, exige a presença do ouvido e da boca. É preciso que alguém saiba transmiti-la para alguém que vai ouvi-la, né? Até porque esse tipo de comunicação ele exige no mínimo 2 interlocutores, alguém que fala e alguém que escuta. Isso, e a presença desses 2 interlocutores ela é essencial para que haja a transmissão da cultura, a transmissão da mensagem. Então, a performance é algo que é intrínseco à literatura de cordel. Então, vocês já podem ter ouvido alguém ler ou tentar declamar para vocês um cordel e não tinha a menor habilidade. É porque não dominava a estrutura da performance. Então, há também uma relação entre tradição e transmissão. Uma tradição que é algo que é perdurável, algo que obedece a determinadas regras, que elas sobrevivem ao tempo, e uma transmissão, que é algo que está no campo da criatividade. Usa-se a tradição, usa-se as regras para que haja então essa transmissão. Na literatura de cordel, nós podemos dizer também que existe uma oralidade mista, que é exatamente quando há a presença da escrita e a presença da voz, do texto oral. Algo que é escrito, mas que pode ser dito, em que não há uma distância muito grande entre o dito e o escrito. Então, normalmente nessa oralidade mista, existe uma predominância do falado em relação ao escrito. E aí, sobre esses conceitos de tradição, transmissão, oralidade primária, mista, oralidade secundária, performance e vocalidade, eu deixei disponível para vocês
o texto Cantar do Pajeú, de minha autoria, em que é analisada a obra de um poeta chamado Cancão. E aí vocês vão poder se aprofundar também nesse conceito e nessa teoria. Por fim, gostaria de tratar com vocês alguns métodos de ensino ou algumas sugestões para que a literatura de cordel seja trabalhada em sala de aula. E aí esses métodos, eles precisam romper com a ideia de uma comunicação unilateral, com a ideia de um professor transmissor, de um professor em que tem uma voz unívoca. Ele precisa abrir para a experiência dos seus alunos, para a experiência de poetas, trazer a vida e a história desses poetas, que é algo que enriquece demais essa literatura. Afinal, se não fossem eles, ela não existia, porque nunca no Nordeste brasileiro, no início dessa cultura, não havia o interesse de bibliotecas, de editoras, não havia um interesse por essa literatura. Então, se não fosse o empenho de cada um em escrever os versos, em editá-los, em xilogravá-los, trazer as imagens que acompanhassem essa letra, então, se não fosse esse empenho, não haveria essa literatura para que nós a conhecêssemos e desfrutássemos dela ainda hoje. Então, é preciso superar essa metodologia em que há também um conhecimento superior ao outro e que esse conhecimento da escrita, de tudo que é escrito, como sendo essencial e mais importante na formação de qualquer leitor. Ainda é preciso que o professor se coloque, ele também possa falar das suas experiências de vida, possa falar do que ele conhece dessa literatura, de quem ele conhece, e de como ele se entusiasma com ela e transmitir esse entusiasmo para seus alunos. Então, é possível fornecer um diálogo cultural com o folheto. E aí, para isso, também está um texto disponível para vocês, um texto que é resultado de uma pesquisa realizada aqui pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, uma pesquisa de iniciação científica, em que tivemos a oportunidade de analisar o mito da resistência de Lampião na sala de aula. E não somente analisar, pedir para que os alunos eles reconstruíssem essa história através da linguagem da literatura de cordel, uma linguagem obedecendo o ritmo, a rima, a oração, a métrica. Então, nesse texto vocês vão poder ouvir um pouco dessa análise cultural e dessa experiência. E aí eu vou também deixar para vocês alguns materiais em que traz sugestões de exercícios, de como ensinar esses alunos a rimarem, como é essa estrutura e como é que esses alunos poderão então se apropriar do cordel. Então, vocês podem, de uma maneira geral, pensar o cordel para despertar o interesse pela leitura e a leitura oral compartilhada. Cada vez que um aluno ele faz uma leitura da literatura de cordel, ele precisa ter interpretado antes. Então, essa leitura ela já vem acompanhada de um outro nível de entendimento, que é a interpretação. Mas também não só despertar o interesse pela própria poesia. É difícil hoje contextualizar a poesia, principalmente para alunos, adolescentes, que talvez não tiveram muito contato com isso. Mas é possível também propor atividades de encenação, de criação musical, de percepção musical, antologias poéticas, trazer histórias do poeta, pesquisar as suas vidas, pesquisar pessoas que são próximas a ele, pessoas do seu bairro, da sua comunidade, familiares que têm essa habilidade com a literatura de cordel. Trazer jogos dramáticos
atividades com ilustrações, atividades de pesquisa, de memória, relatos, debates. A própria literatura de cordel pode servir não somente como um recurso, mas do seu próprio conteúdo pode-se extrair debates sobre temas diversos e o diálogo entre a leitura e a produção de textos. É possível também ensinar, nós temos aqui para exemplificar, né, alguns trabalhos de cordelistas que já entenderam que o cordel ele é um instrumento muito profícuo. E aqui nós trazemos uma cartilha do poeta Donzílio Luiz, em que ele ensina todo o acordo ortográfico da língua portuguesa através do cordel. Então, fique de olho nas mudanças. E aí, como essa é uma linguagem lúdica, é mais fácil de o aluno aprender. Aqui nós trouxemos também como exemplo o cordel A Divina Comédia, do poeta Moreira de Acopiara, em que ele faz uma adaptação de uma literatura universal para a linguagem do cordel. Nós temos aqui também, né, o cordel Acorda Cordel na Sala de Aula, de Arievaldo Viana, em que ele problematiza, né, o uso da literatura de cordel na sala de aula. Então, uma fonte muito rica para os professores. E aqui podemos também mostrar a coleção, né, Filosofia em Cordel, do poeta Lindoaldo Campos, em que ele traz várias lições de filosofia e apresenta essas lições através da literatura de cordel. E não podia também deixar de mostrar a coleção do poeta moçoroense Antônio Francisco, uma coleção muito bem cuidada, né, muito bem editada, e com a vasta obra do poeta Antônio Francisco. Então, vocês poderão ver no material de apoio também alguns vídeos em que é possível ver sugestões de como trabalhar a literatura de cordel para ensinar gramática, né? E para falar também sobre a vida dos próprios poetas. Tendo em vista, né, o exposto, fica como sugestão de atividade que vocês possam então recriar, repensar em uma atividade criativa a partir da literatura de cordel. Façam isso. Sempre que pensarem isso, pensem também na maneira de divulgação, pensem que os alunos são capazes de escrever, também de produzir o cordel. Vocês mesmos, professores, também podem pensar nisso, também podem tentar escrever. Divulguem isso através de feiras, faça com que toda a escola, com que a biblioteca, ela seja naquele momento movimentada. Divulgue, porque essa literatura ela tem muito a nos ensinar, ela é uma forma ancestral de comunicar e ela diz muito do que nós somos.